Bom dia, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou falar sobre alguns assuntos muito importantes, especialmente a importância de você adotar uma cultura de testes unitários na sua empresa. Por que eu estou postando esse vídeo? Porque eu canso de ver empresas que dizem que anotam filosofia, cultura de teste, mas na verdade os testes são negligenciados em favor de entregar. Entregar com testes incompletos vai gerar o quê? Bugs e retrabalho. E bugs precisam ser corrigidos, daí o retrabalho. Se você está fazendo retrabalho, você está deixando de fazer uma coisa que deveria estar fazendo. Olha o custo de oportunidade aí. Além de você estar gastando dinheiro duas vezes. Se você é investidor, como eu sou, eu invisto em empresas de TI, um pequeno investidor, mas eu sou. Você tem que começar a exigir dos seus gestores que eles adotem uma cultura de testes. É muito simples. Imagina se uma montadora de carros simplesmente bypassasse os testes ou negligenciasse ou desse pouca importância a eles. O que ia acontecer com os carros, não é? E uma fábrica de aviões passasse a negligenciar os testes? Não, teste, já fizemos o teste aqui, está bem feito. Não há inspeção do resultado. O que aconteceria com os aviões? Por que a gente deixa acontecer isso com software? Não é raro você gastar hoje mais com software do que gastaria num avião. Se você somar todo o tempo gasto em planejamento, levantamento, desenvolvimento e manutenção, você gasta mais. E o que acontece quando você gasta mais? Falta dinheiro, diminui o retorno do investimento, diminui a lucratividade, e vai impactar o quê? Os salários dos colaboradores, aí você começa a ter que fazer layoff, entre aspas, demissão em massa, né? Isso afeta a produtividade da empresa, a credibilidade da empresa no mercado e, em última instância, o lucro dos acionistas, o retorno do investimento. Então, investir em uma cultura de testes é extremamente necessário. Eu escrevi um livro sobre qualidade de software, vou botar aí a foto para vocês verem, tem na Amazon, onde eu falo sobre análise estática, com ferramentas Lint para análise de código. E entre essas ferramentas, além de analisar vários indicadores de problemas no código, também existe análise estática para saber a efetividade dos seus testes. O que é um teste eficaz? É o teste que cobre a maior parte do código. O que é cobrir o código? No seu código você tem desvios, branches, você tem loops, você tem ifs, não é? Você tem select case, você tem várias situações de branch. E hoje em dia, muita gente tem usado e abusado de lambda e outros tipos de expressão de programação funcional que também introduzem branches no código. A efetividade de um teste é quando todos os branches foram executados. Se você garantir que você executou todos os branches, você forçou todas as situações possíveis e o software está funcionando conforme você planejou, então você fez um teste efetivo. Muitos gestores, Scrum Masters e Tech Leads sabem que isso demora muito, tem um impacto sim nas estimativas, você produzir testes com alto índice de cobertura e faz aquele teste para inglês ver. Ou apenas investe em testes de integração. Se você testa mais de uma unidade, é teste de integração. Não importa se você está testando dois métodos da mesma classe. É teste de integração. Isso não está certo. O objetivo do teste de integração é outro. É verificar se a integração entre as unidades funciona. Se uma está passando o que a outra espera, se o retorno está sendo o que a outra espera, como estão as situações de exceção,
A preocupação do teste de integração não é em percorrer todos os branches de um código. Outros defendem que o teste end-to-end, né, que você usa essas ferramentas para testar do front-end tudo integrado, automatizado, seria a melhor solução. Talvez para testes de aceitação, mas elas não são eficazes para cobertura de testes. O único teste eficaz para você aumentar a cobertura de testes é o teste unitário. É nele que você tem que investir mais tempo. E é justamente o mais negligenciado. Eu tenho visto aí muitos testes unitários fake. Porque a integração contínua exige que tenha um teste. Porque tem que... O cara fake, faz um teste fake, bota lá, passou. E o pior, não dá manutenção. E aí falseia lá o resultado para passar de qualquer jeito, ou desativa o teste. Já vi muita coisa acontecer. Já vi produto ser entregue para revisão sem o código de teste. Vamos supor, você tem lá uma tarefa no Gira, o maldito Gira. Não que eu não goste do Gira, apenas eu acho que ele está sendo usado de maneira errada. E nessa tarefa vem lá um pull request. Ok, tá bom. Vamos analisar o código. Você olha lá, tem realmente no diff tem um monte de código alterado, mas você frequentemente não vê código de teste sendo alterado. O que significa isso? O cara testou? Não testou? Se você alterou o código funcional, o código que testa aquela função tem que ter sido alterado. Tem que ter sido alterado. Se não foi alterado, alguma coisa está errada. Você não está testando aquela alteração que você fez. É simples assim. E é muito fácil com as ferramentas hoje em dia você constatar isso. E o produto é entregue, a revisão passa e é colocado em produção. Quem testou aquilo? Nós temos testes integrados que vão detectar. Sim, você pode ter até um teste de integração lá, mas será que vai detectar esse problema? O teste de integração tem o objetivo de executar todos os caminhos possíveis dentro de uma unidade? Isso também esbarra numa questão que muitas faculdades ensinam errado, muitos cursos ensinam errado. O que é uma unidade? Uma unidade não é uma classe. Uma unidade não é... é um grupo de classes que funcionam em conjunto como uma unidade. Você pode até chamar de unidade. Eu posso chamar de Papai Noel. Tanto faz. Se você testar dois métodos da mesma classe, isso já não é mais um teste de unidade. Isso é um teste de integração. Teste de unidade, você testa funções, métodos só. Um teste de unidade de uma classe inclui vários testes de unidade de cada método dela. Quando você testa um método, você tem que simular tudo aquilo que não está declarado no método. Tudo aquilo que a classe concreta ou o objeto é instanciado fora. Tudo isso tem que ser simulado. O banco de dados, classes de negócios, tudo tem que ser simulado. Por quê? Para você forçar a execução de todos os caminhos possíveis daquele método. Se você não fizer isso, você não está ampliando a cobertura de teste. Seu teste não é efetivo. Você precisa mockar, usar mocks. Toda linguagem de programação tem mock. Para você forçar todas as situações possíveis. Cada if, cada ramo de if, cada ramo de select case, cada loop tem que ser testado. Cada condição que pode acontecer, inclusive as exceptions, tem que ser testadas. Só assim você garante que o código está funcionando conforme planejado. Isso vai demandar mais tempo. Isso vai demandar mais tempo também em alterações, porque você tem um teste mais abrangente, mais detalhado, você tem que alterar o teste também. Mas é a única maneira de você aumentar o retorno do investimento, através da diminuição do risco, dos bugs e do retrabalho. Não existe outra maneira. Dizer que você escreveu meia dúzia de testes e testou a classe como uma unidade é mentir para o seu cliente. Você não testou. A gente precisa botar os pingos nos is. Teste de unidade é teste de método, de função.
Ah, mas eu preciso testar o construtor? Se você não testar o construtor, como é que você vai saber se ele tem parâmetros? Que ele passou os parâmetros corretos, que as propriedades estão instanciadas corretamente. E se ele tem um if lá dentro? E se ele depende de um componente externo? Será que o componente externo retornar uma coisa diferente vai funcionar? Você tem que avaliar isso, tá? Então, a única maneira de você garantir o retorno do investimento é diminuir o risco, custo e prazo das manutenções, através da diminuição de bug e de retrabalho. Só é possível com testes unitários detalhados e eficazes, que possam ser comprovados pelo próprio código do teste e por relatórios de lint, inclusive análise de cobertura, que possam ser reproduzidos. Não adianta colar planilha, colar telinha. A gente tem que rodar os testes novamente. Em toda revisão de código, revisão de pull request, deveria ser obrigatório executar os testes unitários. O revisor deveria ter que executar os testes unitários. Ah, mas você está querendo complicar? Não. Eu estou querendo ser ágil. Não adianta nada você ter entrega frequente se esse produto vai voltar com bug. Vai voltar. Vai demandar retrabalho. Ser ágil não é você entregar rápido. É você entregar com constância, com substância, com acurácia. O seu cliente confia que você vai entregar aquilo e que aquilo estará funcionando de maneira adequada. Tá bom? Vamos investir. Eu não quero falar aqui de linguagem de programação. Depois eu vou botar uns vídeos sobre cada linguagem. Mas quem desenvolve sabe o que eu estou falando. Todas as linguagens têm ferramentas para isso. Então, boa semana para vocês. Bom resto de semana. Bom carnaval. Aproveitem o dia. Obrigado.